Olá, meus amigos e minhas amigas, e nós estamos chegando com mais um Podfesp. E hoje, recebendo aqui nossos estúdios, o Lucivaldo Vieira de Souza, ele que é o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso. Vamos aqui falar sobre vários assuntos, mas antes da gente falar os tópicos desses assuntos, está aqui comigo a presidente da FESP, Carmen Machado. Então, eu queria dizer da nossa alegria de receber Lucivaldo, Luciana, Raquel, toda a diretoria do Sindispen Mato Grosso, porque nós sabemos da brilhante atuação dessa categoria tão fundamental, tão essencial para a segurança pública do Estado de Mato Grosso. Um prazer receber vocês. O prazer é todo nosso, é uma satisfação imensa, nós agradecemos esse convite e até porque queremos parabenizar a condução que a Carmen, junto com a sua equipe, está levando essa federação e, com certeza, já começou a colher os frutos e nós seremos vencedores porque nós também participamos dessa federação e nós temos orgulho em ter uma mulher de fibra conduzindo essa federação no estado de Mato Grosso. Bom dia a todos. Bom dia, Carmen. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos nossos pares que estão nos assistindo. E eu quero também agradecer a você o convite, né, e parabenizar pela sua atuação dentro da FESP. Bom dia, Carmen. Bom dia, FESP. Bom dia a todos os outros sindicatos. Também quero agradecer, Carmen, e falar que não é fácil ser mulher no meio desses homens. Sabe? Né? Bem Mas isso, a gente fica Raquel. muito feliz que hoje o nosso sindicato tem 70% de mulheres e a gente faz a diferença. Nossa, que alegria saber disso, Lucivaldo. Você está muito bem acompanhado com a sua equipe feminina também de fibra, mulheres corajosas e dispostas a fazer a diferença no processo sindical do Sindispen. Parabéns. Presidente Lucivaldo, para a gente começar falando sobre os trabalhos desenvolvidos pelos policiais penais, é interessante a gente estar aqui destacando que ser policial penal não é fácil. Por quê? Porque a gente sabe que por dentro, assim, dentro dessas muralhas, nós temos aí as facções criminosas milionárias, bilionárias, por que não dizer assim? Basta a gente acompanhar os noticiários e prestar bem atenção nas apreensões de dinheiro vivo, de bens. É uma loucura. Aí eu pergunto para o senhor, presidente, como é ser policial penal? Olha, é uma atividade perigosa, é uma atividade, segundo a Organização Internacional do Trabalho, é a segunda profissão mais perigosa do mundo. Olha que perdendo apenas para os interessante. mineiros, aqueles que trabalham nas mineradoras. Carvão, os Carvão, a mineradora, aquele trabalho ainda arcaico, o trabalho braçal. Então, segundo a Organização Internacional do Trabalho, é a segunda profissão mais perigosa do mundo e também é uma profissão antiga, né? E veio evoluindo com o passar do tempo, né? E Mato Grosso sempre teve referência porque formado por homens e mulheres de fibra, de coragem, de comprometimento, que colocaram a sua vida à disposição do Estado, à disposição da sociedade. Homens e mulheres que desembolsam dia a dia do seu próprio sustento, às vezes tiram o seu dinheiro do soldo, que é pouco, para se capacitar, para ficar melhor cada dia e combater também o crime organizado. E, presidente Carmen, tem uma situação que é bom a gente estar colocando para a nossa população, que não tem como dar segurança, ou seja, acompanhar aí os presos, digamos assim, ou reeducandos, sem ter o contato direto. Então, os policiais penais têm um contato direto, diariamente, com os presos. Como é que fica, né, presidente, psicologicamente? Na verdade, você toca no assunto, Lucivaldo, Luciana, Raquel, que é preciso esclarecer para a sociedade todas essas dificuldades, esses desafios que vocês vivenciam nas suas atividades laborativas. Por quê? Porque, como o Davi disse muito bem, vocês estão frente a frente. Vocês são o escudo
da sociedade. E isso eu queria ouvir de vocês, esses desafios emocionais, físicos, porque vocês estão expostos a vários tipos, inclusive de agravos da saúde, não só mental, mas também físicas, biológicas mesmo. É complicado, porque como vocês mesmos nós não somos só policiais penais, nós somos psicólogos, assistentes sociais, a gente não atende só o preso, a gente atende a família do preso, os advogados, né, o judiciário. Então, não é uma profissão só focada ao PPL. E aí a questão da ressocialização, a gente ainda, como o Lucivaldo diz, a gente ainda tem que se especializar ainda mais, porque infelizmente o Estado deixa a desejar ainda. Na questão de valorização, Luciana, o que está faltando? O que falta, Lucivaldo, com relação a valorizar esses profissionais tão valorosos para a segurança do Estado de Mato Grosso? O que falta? Hoje nós temos a questão da nossa lei de carreira, né? Que a lei de carreira ela vem para valorização do profissional, com tabela salarial, com escala de trabalho, com a escala do plantão. E isso aí nós vivemos em verdadeiro pânico, porque assim, hoje nós temos uma escala de 24/72, mas a qualquer momento, por ela não ser regulamentada, ela pode ser trocada por 12/36. O governo passado, né, anterior a esse que está aí, já nos ameaçou, em outras situações, transformar a nossa carga horária de trabalho dos plantões em 12/36. Então, hoje, nós vivemos numa verdadeira guerra com o governo em relação à nossa lei de carreira. Lucivaldo, esse momento nos parece que é bastante crítico com relação à lei de carreira, com relação à valorização e todas as ameaças e desafios porque a carreira tem passado. O que você me diz sobre isso? Bom, como todos viram, hoje está nos noticiários aí, que nós tivemos que fazer um manifesto, um ato de repúdio ontem, tivemos que mobilizar o Brasil. Mobilizamos a Federação Nacional dos Policiais Penais, que esteve presente ontem no nosso movimento, porque o governo, além de não valorizar os profissionais que tem, ainda está tentando terceirizar, vender o serviço público, principalmente a área de segurança, que é uma função indelegável, é uma carreira típica de Estado, não de governo. E agora, para nossa surpresa, apareceu uma situação que estava oculta, um projeto para contratar 1.077 vigilantes temporários penitenciários. Um absurdo. Meu Deus, que absurdo, né, Davi? Um absurdo muito grande, porque a segurança ela começa dentro das muralhas. Por quê? Eu me recordo, Lucivaldo, você é da velha guarda aí. Quantos anos de carreira? Quantos anos você está como policial penal? Há 23 anos. 23 anos. Agora, há alguns anos atrás, há uns 10, 15, 20 anos, os presídios, as unidades prisionais eram tidas como escritório do crime. Porque é de lá que passa... Hoje ainda acontecem muitos golpes de dentro das unidades prisionais. No falso sequestro, venda até dentro dos bancos, supostamente, presidente, existe negociador bancário, mas é só migué, digamos assim, palavreado popular, né? Eles ligam, inventam a dívida, falam para a pessoa depositar, parte de onde? Das unidades prisionais. Então, vocês estão lidando com o crime organizado. E o crime organizado, organizado para um Estado desorganizado e que não valoriza os seus servidores. A prova disso está aí, a luta de vocês por condições de trabalho. Quando recebe, né, presidente? Condições de trabalho, é claro que melhora ainda mais o atendimento, melhora concurso público, né? Concurso, porque é uma luta também de vocês, né? Olha, se nós levarmos em consideração a estrutura que o Estado, nos últimos tempos, fez com o sistema penitenciário aqui em Mato Grosso, foi um verdadeiro caos, porque, para conhecimento de todos, foram fechadas 23 unidades penais. Meu Deus! E houve um acréscimo de 60% no número de pessoas privadas de liberdade. Ou seja, houve um concurso público em 2016, ou seja, 10 anos atrás. E mesmo assim não chamaram. Então, fechou-se unidades,
aumentou o número de pessoas privadas de liberdade, o número de policiais penais reduziu em virtude de doenças crônicas, de mortes, de aposentadorias, e o governo, suicídios mesmo, e o governo não tomou nenhuma providência, deixou chegar ao caos, ou seja, vendeu uma dificuldade para apresentar uma facilidade que é terceirizar. Então, mas e vocês, isso é uma notícia que a gente precisa esclarecer para a sociedade. O trabalho do sindicato para reverter essa situação, que o Sindispen está fazendo, Lucivaldo, vocês, toda a sua diretoria, para reverter uma situação tão caótica como essa, sobretudo com contratações temporárias para uma carreira que, como você bem disse, típica de Estado. Como vocês estão agindo nesse momento? Bom, nós estamos trabalhando primeiro a nível federal, né? Nós estamos procurando as instâncias superiores, tanto do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário a nível federal. Aqui, no Estado de Mato Grosso, nós temos uma dificuldade muito grande nas ações judiciais quando diz respeito ao Tribunal de Justiça, mas nós tivemos a expertise de procurar o Tribunal Regional do Trabalho, que ele legisla sobre as condições de trabalho de qualquer natureza, seja pública ou privada. Inclusive, nós tivemos algumas decisões que iam ao contrário, mas, na segunda instância, nós conseguimos, com clareza, dizer que a nossa estrutura é precária e o Ministério do Trabalho, assim como o Tribunal Regional do Trabalho, está atuando e nós vamos buscar essa correção no que diz respeito à estrutura. No que diz respeito às contratações, nós também estamos combatendo, porque nós temos todo o aparato legal, várias ADINs, né? Temos decisões do Supremo Tribunal Federal, temos taxas aí que o próprio Ministério Público desses estados tem proposto e os estados têm aceitado. Aqui, inclusive, ontem nós protocolamos, junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mais precisamente na Procuradoria-Geral de Justiça, um pedido de investigação sobre essa situação, dessas tentativas de colapsar o sistema penitenciário. Porque a quem que interessa essa situação? Ao crime organizado. Com certeza, porque não temos outra opção. Tem outra situação. Eu vou dizer uma coisa, presidente Carmen, presidente Lucivaldo. O crime organizado, eles estão muito bem estruturados. Só para você ter uma noção, não é eu, são os dados, estudos feitos. Eles bancam estudantes de direito Eles estão em além do muitos estados. Eles Eles bancam campanhas políticas para federal, senador, governador, né? Então, eles estão muito bem estruturados. E aí é o seguinte, é muito bem colocado, presidente, preciso investigar, porque os policiais penais passam por uma academia, eles estão preparados e, de repente, colocam... A quem interessa contratar contratos temporários? Eles estão preparados? Será que estão preparados? Porque ali é o seguinte, é um barril de pólvora. E nós temos aí, presidente Carmen e presidente Lucivaldo, o senhor sabe que nós temos uma superpopulação carcerária, uma superpopulação. E aí nós esbarramos mais uma questão também, presidente, que dias atrás eu estava conversando com outro colega jornalista, que é a questão da saúde dentro do próprio sistema. No sistema penitenciário, por exemplo, se alguém tiver, um preso tiver uma tuberculose, por exemplo... É um índice alto, inclusive. E isso vai colocar em risco a vida dos servidores, no caso dos policiais penais ali dentro, a vida da população do lado de fora. Sim. Como é que vocês vêm trabalhando essa questão? Porque o ato de vocês ontem teve uma repercussão muito grande. Muito grande e importantíssimo frisar que eu queria parabenizar. Lucivaldo, eu fiquei muito orgulhosa de vê-los nas primeiras páginas dos jornais, dos sites, hoje, quando acordei. Por quê? Porque é o resultado de um trabalho de luta, de preservação da segurança, e não é a favor do sindicato por si só. Muito pelo contrário, o sindicato está lutando para a segurança dos cidadãos mato-grossenses. Eu não poderia deixar, Davi, de parabenizar, porque o ato de vocês ontem fez a diferença. Eu acredito que teve uma repercussão positiva. Fala aí para nós
O que aconteceu depois desse ato que trouxe o Brasil para Mato Grosso para tentar resolver um problema que não deveria existir, diga-se de passagem, né? Bom, primeiro vou pontuar a questão da tuberculose, inclusive da saúde. Muito bem colocado, porque nesse momento nós temos um foco de tuberculose na população carcerária de Rondonópolis. Nós temos 35 já em fase de cura, de privado de liberdade, e temos 17 ainda isolados, ou seja, a população carcerária, ele leva tanto para os próprios pares, eles levam essa doença para eles mesmos, para os policiais, que podem levar para sua casa, e para os familiares dele. Então, essa situação, essa superpopulação e a diminuição do número de vagas, hoje nós temos uma média aí de 6 mil vagas que precisam ser abertas, né? Mas para abrir 6 mil vagas, precisamos também colocar um servidor. Então, independente dessa situação, o governo ele não investiu durante esse período no fator humano. No fator humano. Estão fazendo obras e mais obras, é louvável que o governo faça obras, é tranquilo, mas ele nunca teve um olhar humano para os seus servidores que conduzem esse Estado. Porque a força motriz do Estado é o servidor. O governador não faz. As suas empreiteiras lá, eles têm um foco único em trabalhar, construir a obra e levar o seu soldo. E o servidor que carrega o Estado nas costas? Esse Estado ouve o discurso, gigante. né, Lucivaldo? Estávamos ouvindo o discurso do Pivita lá em Barra do Garças, na inauguração. Estamos inaugurando e vamos ampliar. Mas em nenhum momento ele fala ampliação do servidor, do policial penal. Em nenhum momento. Não adianta ter casa bonita sem mobiliar essa casa, né? Sem investir na decoração dessa casa. Então, o Lucivaldo fala com manutenção. O Lucivaldo falou com muita propriedade. Nós que representamos vários segmentos de trabalhadores, de servidores públicos, a gente não é contra investimento em obras, como ele disse, é louvável, é necessário. Nós temos um Estado gigante, né, do ponto de vista de quilômetros quadrados. Nós temos 142 municípios, mas a força motriz é o servidor público. Como é que a gente faz esses investimentos sem pensar no servidor e na valorização desse servidor? Como é que a gente faz isso? Então, o que falta é realmente uma sensibilidade, né, Lucivaldo, para perceber a importância do servidor público nas políticas públicas do Estado de Mato Grosso, né? Olha, só a questão de efetivo. Foram chamados 900 de uma das outras forças de segurança. O nosso não chamou nenhum, tendo um concurso em andamento. Nós judicializamos e tivemos êxito na nossa ação com uma liminar de 492. O governo ignorou, ficou chamando de 10, de 20. Resumo, chegou ao colapso e talvez não tenha chamado com alguma finalidade dessa que aconteceu no ato de ontem. Mas qual foi a justificativa? Vocês receberam alguma justificativa formal? Porque nós também, com toda essa repercussão, a gente ficou sabendo que o governo, isso ainda estava em trâmite, isso ia ainda ser pensado, e ainda iria haver um debate com relação a esse processo. Como é que é isso, Lucivaldo? Você pode esclarecer para nós? Bom, isso estava sendo elaborado às escusas, escondido, porque nós descobrimos por acaso. Alguém disse, opa, está acontecendo isso. E nós buscamos, e realmente foi fato, nós buscamos as autoridades, tanto estaduais como federais, através dos senadores, buscamos todos os deputados para que nos ajudassem. E também a própria imprensa, a federação para nos ajudar, nós mobilizamos o Brasil, porque enquanto aqui o governo do Estado fala em segurança, em tolerância zero, fala tudo de segurança, quer entregar a parte fundamental, o coração da segurança pública, que é o sistema prisional. Então, eles estão indo na contramão do que eles estão falando, eles estão retrocedendo, o Brasil inteiro falando agora na lei anticrime, na antifacção, e Mato Grosso entregando
as suas unidades ao crime organizado. Isso é uma vergonha. Eu falei, isso se acontecesse, seria um ato mais irresponsável de um governo de Estado. Mas não vai acontecer, eu queria deixar isso claro. Estamos garantidos que isso não vai acontecer a partir dessas incidências, dessa mobilização de vocês, Lucivaldo? Tivemos notícia aí que o governo vai mandar uma nota oficial, que ainda não tomei conhecimento, mas extraoficialmente já ligaram, já informaram que já retiraram. Tivemos ontem notícias que foi falado com o próprio governador, com o Rogério Galo, que tinha um projeto aí de participação público-privada. Tivemos também a informação que o secretário-chefe da Casa Civil também ia retirar essa situação e propor um concurso público, que é o correto, é o que está na legislação. Seria é a coisa correto. mais simples. Que é o correto, né? A questão do Estado mínimo, sobretudo em carreiras típicas de Estado, parece que a exceção está virando regra, né? Sim, E isso sim. não pode. Ascensão em Parece carreiras não, já virou, típicas já virou. de Estado tem que ser por concurso público. E ainda está vigente o concurso de vocês. Então, por que contratar terceirizados? Não dá para pensar. Olha, nós tivemos a informação ontem, ainda não apurei, mas que é a primeira vez na história do Estado de Mato Grosso que temos mais contratados do que efetivo. Sim, é verdade, é verdade. Foi Nicinha que comentou Toma. Isso, Toma. é verdade. Nós temos mais de 50% de contratados em detrimento dos efetivos. Isso também é preciso ficar claro que isso impacta diretamente na nossa previdência. Sim. Possivelmente, num espaço muito curto, nós não teremos condições de pagar as pensões e as aposentadorias, uma vez que terceirizados, contratados, contribuem para o regime geral e não para a nossa previdência. E tem uma questão, né, Lucivaldo, a questão da contratação. É bom a gente colocar isso para a nossa população, que o servidor concursado, nada contra os contratados, mas, porém, o servidor, ele é preparado, no caso do policial penal. Vocês Quanto passam por tempo? uma academia. Vocês passam por uma academia, Tem uma né? academia, tem toda uma preparação, vocês estão preparadíssimos para o trabalho que vocês foram designados. Agora, o contratado, por exemplo, pegar, por exemplo, um cidadão que não passou preparo nenhum e Nunca coloca ele pegou lá numa dentro, arma. nunca pegou numa arma. Não tem Bom, técnica. olha, Como é que é? Eles Bom, nem podem também. Bom, vamos Depois de contratar. pontuar. Primeiro que o policial penal, ele já tem as suas atribuições constantes em lei. E agora, para a segurança jurídica, nós estamos passando de 18 atribuições para 47 atribuições, que é o que está no projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Além disso, ele vai ter que cuidar, cuidar do próprio privado de liberdade e dessa pessoa que está desarmada lá na unidade. Digo mais, essa pessoa não tem um compromisso, talvez não seria compromisso a palavra correta, mas Prerrogativa. ela não teria a segurança de um trabalho contínuo, porque pode romper o contrato a qualquer momento. Outra, ele vem de uma situação para que ele submeta um trabalho dessa natureza, ele não tem uma determinada condição financeira, mora em algum lugar que não seja adequado. Ele vai e volta todo dia ao trabalho desarmado. Ele está colocando a própria vida em risco e sendo uma presa fácil para ser cooptada pela facção Vendendo criminosa. uma solução. Porque você veja bem, o policial penal perfeito. capacitado, treinado, hoje não muito bem remunerado, que não temos uma remuneração nem compatível com as outras forças de segurança. Mas alguns ainda têm um desvio de conduta devido a vários fatores. Porque O assédio é constante. o né? assédio é demais, porque o crime organizado sabe onde você mora, onde seu filho estuda, sabe tudo. Nós estamos Postinho de à saúde mercê. que você vai. Inclusive, só para conhecimento, nós não temos hoje uma descentralizada, porque a Polícia Penal do Estado de Mato Grosso, ela existe de direito, mas ela não existe de fato. Eu vou explicar por quê. Nós temos a Polícia Civil, a sua diretoria, nós temos o DETRAN, nós temos o Bombeiro, nós temos a Politec, temos a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Não, nós não temos a Polícia Penal. Então, nós não temos um protocolo de segurança interna nas unidades, nós não temos um protocolo de proteção ao servidor dentro e fora da unidade. Então, nós estamos em iminente risco 24 horas. Não só nós, mas a nossa família também. Agora, a gente sabe que o Otaviano Pivetta era vice do Mauro Mendes.
agora assumiu, em definitivo, o governo do Estado. Está governador de Mato Grosso. O Otaviano Pivetta implantou algumas medidas, digamos, que não seja a sequência do governo que saiu? Bom, para nossa surpresa... Importante. Para nossa surpresa, um governador propenso a um pré-candidato ao governo novamente, manda medidas que não agregam nada aos seus próprios servidores. Pelo contrário, retira direitos a 5, 6, 7 meses da eleição. Aqui interessa o que está acontecendo nesses bastidores, porque a nossa lei de carreira, que era para vir agregando valores, valorizando seus profissionais, eles estão tirando. Pontos que têm revoltado a categoria. Pontos que a nossa escala de trabalho, onde já se vê em lugar nenhum do Brasil, tem jornada de 12 por 36, porque nós passamos 24 horas isolados dentro de uma unidade prisional, muito diferente das outras atividades, das outras forças de segurança. Nós ficamos lá sem contato com a família, 24 horas. E aí, outra coisa, quando fecharam as unidades, Sim. tem policiais que moram a 100, 200 quilômetros, porque o governo simplesmente fechou, não quis saber onde que ele mora. Fechou a unidade onde ele fez concurso para lá. Fechou. Por exemplo, fecharam a unidade de Vila Bela da Santíssima Trindade e passaram as pessoas a trabalhar em Pontes e Lacerda. Ou seja, o valor do financeiro que ele vai gastar para ir e voltar... Está separando família também, separando família. Vai e volta. Como que a pessoa vai trabalhar 12 por 36 e vai viver na estrada? Eles fecharam sem consulta, sem querer saber a situação do servidor. Sem um estudo técnico. Sem convocar vocês para discutir e sentar à mesa. Mais um alerta ao senhor governador do Estado, aos seus secretários, sobretudo da Casa Civil, a necessidade ao futuro governador. Nós estamos num cenário propício para apresentar as nossas demandas. A gente sabe da necessidade, o que você está falando. Quem é que conhece as nossas necessidades? Somos nós. E como é que a gente faz isso? É parte do princípio democrático que a gente abra uma mesa de negociação. A gente precisa colocar, eles precisam entender as nossas necessidades. E óbvio que eu sempre digo que nós nunca estamos para o confronto. Mas a gente necessita do diálogo, né, Lucivaldo? A gente precisa mostrar as nossas necessidades. E só assim a gente chega num consenso, né, Davi? Porque quem é que sabe disso? Será que o governador está sabendo disso? Será? Né? É uma pergunta. Né? Então, aproveito. Eu nunca canso de pedir, né? Sindicalista, representantes de categoria estão sempre pedindo. Eu não canso de pedir. É a hora. Governador, é a hora. Olha uma situação como essa. Nós passamos recentemente com uma situação parecida com relação ao SAMU. A gente conseguiu resolver, revertemos pelo diálogo. E é mais um pedido que eu faço enquanto representante desta federação. Atender, sentar à mesa. Fica aí a dica, hein, governador Otaviano Pivetta. Ele é nosso patrão, né? Ele tem que sentar e conversar. Tem que sentar com seus servidores. Então, está na hora. Olha só, eu só tenho a falar o seguinte, que nós temos acesso ao nosso adjunto, nós temos acesso ao nosso secretário que nos recebe, mas eu sempre friso que ele é nosso chefe e o nosso patrão é o governador. Eles têm o limite. Eles têm as suas limitações. Então, tem decisões como essa, que eu acredito e tenho plena convicção, que não partiu do nosso secretário, que é um servidor público, um delegado de polícia, que nos atende até a sua limitação. O nosso adjunto atende até as nossas limitações. Só que, dali para frente, aí já vem a questão da CEPLAG, tem a questão da Cefaz, que é a Casa Civil, até chegar ao governador. Aí a Assembleia Legislativa para dar o suporte. Como no governo passado era a maioria e, com certeza, o governador anterior colocou a base forte, que é o deputado Dilmar Dal Bosco na CCJ, colocou o Beto 2A1 lá na Comissão de Trabalho, Comissão de Mérito. Ou seja, nossos projetos eles são barrados. Não vão. Eles são barrados, não vão nem a plenário. Mesmo que fosse a plenário, ele tinha a maioria. O servidor público, durante esse período, ele só teve prejuízo. E, durante esse período, sem o RGA,
que ele não pagou, ele praticamente ficou. Não pagou. A questão dos consignados que levou. Nós temos aí, se fosse fazer o cálculo normal, nós sabemos por dados técnicos que seria 35% de perda salarial. Essa perda, nós sempre sabemos que tem lei que não dá essa correção de juros sobre uma dívida do Estado. Nós sabemos disso. Mas, pelo menos, a correção ele não deu. Entrou nas dívidas, não valorizou o servidor público e fala de voz clara. Ele consulta, ele joga a sociedade contra o servidor público. Então, isso é lamentável. Importante. Olha, Lamentável. importantíssima essa sua fala, que a gente precisa ressignificar o valor do servidor público para as políticas públicas. É impossível a gente demonizar a figura do servidor público, e isso você fala muito bem, Lucivaldo, quando você se refere a isso. Parece que nós somos inimigos do povo e do Estado. E isso não é verdade. Nós, servidores públicos, somos parceiros do Estado e precisamos ser entendidos como parceiro, porque todo esse resultado reverbera na prática, na excelência, o servidor valorizado, remunerado adequadamente, motivado, respeitado, reverbera isso na prática, com excelência, o seu atendimento. Muito bem lembrado por você, viu, Lucivaldo? Eu vejo, com respeito a todas as outras atividades, mas o tripé da sociedade é a saúde, a educação e a segurança. Sim. E esses que estão jogando na vala. Esses três aí, você vê, não valoriza o professor, não valoriza o policial, não valoriza o enfermeiro, o médico. Que Estado é esse? Agora, Lucivaldo, nós temos uma grande arma. Uma arma poderosíssima. O voto. E aí é o seguinte, a FESP começou, inclusive, a realizar uma série de, digamos assim, de ouvir, né, de convidar aí os pré-candidatos ao Senado da República. Né, vamos fazer isso também com os candidatos, os pré-candidatos a governo. A governo do Estado. Porque a gente precisa saber qual é o plano de governo dele. Exato. O que ele tem para oferecer aos servidores públicos, estaduais, municipais, né? Claro, na esfera estadual, mas quando uma decisão é tomada na esfera estadual, ela repercute no município. Com certeza. Então, de cima para baixo. é preciso a gente saber isso. E a FESP, né, presidente, começou aí a uma série ouvindo os senadores, consequentemente, deputados federais, governador e, novamente, outra rodada com os pré-candidatos ao Senado da República, o que é muito importante ouvir a grande demanda que existe. É uma demanda reprimida, não é isso, presidente? Isso, eu queria também reforçar, Davi, que o voto não tem preço, o voto tem consequência. E a gente, enquanto servidor público, enquanto cidadão, a gente precisa necessariamente refletir sobre o nosso voto. Como o Davi bem disse, a gente precisa pensar a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. E nesse momento, sabe, Lucivaldo, tenho pensado assim, pensado muito na necessidade de termos realmente representantes de servidores públicos que conhecem de perto o chão de fábrica, as nossas necessidades, nos representando. Lucivaldo tocou num assunto muito importante. Nossos projetos, não só da polícia, todos os projetos de servidores na Assembleia nunca passam. A gente fica... Não chega. O máximo que a gente consegue é 5 votos, 4 votos. E quando, então, quando passa, presidente, tem uma coisa que a gente está conversando aqui em off, às vezes tem um jabutizinho lá no meio, lá dentro. Então, ao passo que se nós tivermos representantes no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal, no Senado, nos municípios, nas câmaras municipais, a chance de que o servidor seja visto, seja ouvido, tenha voz, seja lembrado e valorizado é muito grande. Então, eu tenho feito esse chamamento para que nós, servidores públicos, possamos resgatar a nossa autoestima e pensar o quanto vale o nosso voto.
Bom, como você falou dessa situação, eu vou refletir a situação da valorização. Quando valoriza o servidor público, ele reflete direto na sociedade. Sim. Vai direto, servidor motivado, atendimento melhor, a alegria, aquela satisfação. Valorização financeira, que ele diz que é despesa, que ele fala que é despesa. É investimento. É investimento porque volta. O comércio flui. Até o dízimo da igreja, todo mundo ganha, o comércio ganha, bate e volta através de impostos. A indústria vende, o comércio vende, porque quando nós falamos servidor público, que nós discutimos sempre, é o da ponta, porque nós vimos aí a superávit do governo e ele vai aumenta o 1/10 do Ministério Público, o 1/10 do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça. Todos os procuradores com seus salários altos e mais as suas sucumbências milionárias, aos fiscais de tributos, mas quando chega na grande massa, que vai gastar lá no comércio, vai na mercearia do seu Zé, essa parte não... Aí a parte menor da situação sofre, enquanto essas pessoas, como a gente vê aí, a questão das esposas desses procuradores, desses governadores, eles pegam um avião aqui, vão comprar em São Paulo, eles aquecem o mercado lá, vão para o Rio de Janeiro. Nós não temos E essa aqui não condição, tira né, nada. Lucivaldo? Tudo que a gente ganha fica aqui, porque a gente não vai esquiar em Aspen, não vai para Disney, não vai fazer compra nos grandes shoppings de São Paulo, das capitais. A gente gasta aqui no nosso baguncinha, né? Como você disse, lá no açougue do seu Zé, na verduraria, Presidente, isso mesmo. Tem aquela situação também, você chega para o governador e fala, governador, um exemplo, tem uma reunião, uma grande reunião. Aí vocês estão discutindo a questão da valorização. Eu acho bacana os discursos que eles fazem. Não, parabéns aí, vocês estão desenvolvendo um trabalho muito bacana, o Estado está arrecadando bem, nós estamos bem, mas graças a vocês. Aí vocês perguntam para o governador, e a questão salarial? Não muda de assunto, nós estamos falando sobre estrutura. Falou da parte financeira, ele esquiva. Quando a gente pede, a gente já saiu pedindo o apoio do CDL, da FIENT, desse Exatamente, povo, fomos. porque eles são parte interessada, o servidor público é o que mais gasta Verdade. ali. O servidor público recebe seu salário, já compromete ali na comprinha da sua cesta básica, né? Gira o dinheiro, gira o recurso, gira a economia do Estado. E eu não sei o que eles não conseguem perceber essa situação. Ou consegue e faz vista grossa. Faz vista grossa. Eu Faz mais vista acredito, grossa, porque pode. nós temos pessoas com inteligência e com formação acadêmica privilegiada, ocupando altos cargos no governo. E o que você disse, eu não acredito que não seja pensado. Mas aí, vou voltar parafraseando você. A quem interessa essa situação? Eu vou voltar à sua fala. A quem interessa? Olha, eu sempre vejo, nós temos que valorizar os grandes latifundiários, o agronegócio que alimenta o país. Aliás, alimenta o país são os pequenos produtores. Agricultura familiar. A agricultura familiar, porque os grandes eles já Eles vêm direto exportam. para exportação, Pra exportação. inclusive com seus benefícios que a lei permite, né? O pobre, para comprar alguma coisa, ele paga uma tarifa de imposto. Para ele vender para o exterior, ele não paga imposto, ou seja, ele tem uma redução significativa. E também, mesmo respeitando esses grandes que movem a agricultura, o agronegócio, nós temos também algumas situações que nos entristecem. Nós tivemos, eu estive em Brasília agora recentemente, discutindo com um determinado senador, e falando que nós tivemos projetos aqui de políticos em Mato Grosso que queria até cobrar o aluguel daquela pessoa que veio para trabalhar na sua fazenda e não tinha condições de vir e voltar, que a fazenda geralmente fica na zona rural, distante do centro da cidade, e saiu o projeto aqui para cobrar aluguel. E essa pessoa é candidata e lá pedindo voto desse colono, dessa pessoa que está lá trabalhando na roça. Isso é um absurdo. É absurdo. Respeitamos os empresários, quero frisar isso, do agronegócio. Mas tem algumas situações que precisam ser revistas. Por isso que obviamente. Mato Grosso está no rol aí do trabalho escravo, por isso essa situação é desagradável, a gente vê na televisão. Precisa ter um equilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio. O que eu tenho dito que nosso estado é muito rico, mas é muito rico mesmo, mas é rico para poucos e pobre
para muitos, como o Lucivaldo tem colocado aqui, infelizmente. Mas a gente pode mudar, a gente tem condições de fazer com que essas desigualdades sejam realmente revistas, e cabe a nós e ao Estado fazer essa revisão. A gente quer isonomia, a gente quer igualdade, a gente quer respeito, e nós, servidores públicos, representantes sindicais, representantes de classes profissionais, a gente pode contribuir. O que falta é essa mesa de negociação, sim, que inclusive está no Congresso Nacional, que é a regulamentação da 151, prevista pela Organização Internacional do Trabalho, que prevê essa mesa de negociação das relações de trabalho com o poder público. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, buscando as nossas representações federais, Lucivaldo, Luciana, Raquel, para que eles nos apoiem, porque a gente precisa de lei. Nós não podemos mais ficar esperando de governantes. Nós precisamos ter uma política de Estado que atenda, que nos ouça, que nos dê vez e voz. E, para isso, a gente precisa de uma legislação forte. Para garantir o respeito, sim, novamente. É garantir, né? o respeito conosco. Como tinha antigamente com o professor, que era uma autoridade, o policial. Nossa, o delegado era autoridade, gente. Policial era respeitado. O profissional de saúde, o médico, era admirado. Hoje em dia, policial sendo morto, a enfermeira, o médico apanhando, porque até entendo o desespero da população. Eu até, e muitas vezes eu falo, não chama a polícia, chama o médico mesmo, chama o SAMU para atender, porque está em surto essa pessoa, sabe? O professor está apanhando em sala de aula. Policial atacando policial agora. Policial atacando policial. Olha só o caos que a gente está vivenciando. Tudo isso é falta realmente de um sistema de governo, um sistema de Estado que atenda essas necessidades. E agora é a hora, né, Carmen? E agora falou tudo, Luciana. Nós agora é a hora. Com o voto na mão. Esse é o momento, aqui, né? O papel está aqui. O papel está aqui, o voto é nosso, e é nossa responsabilidade também mudar isso. Nós somos responsáveis, porque se eles estão aí, nós colocamos. Então, nós vamos refletir sobre isso. Refletir muito sobre isso. E agora é o momento. Bem, gente, amigo, o papo está muito gostoso, muito bom. Bacana, mas ficaríamos horas chegamos aqui. Aqui ao final do nosso Podfesp. Para a gente finalizar, por exemplo, Lucivaldo, ontem aconteceu o grande ato que teve uma repercussão em todo o Estado, em todo o país. Para a gente finalizar, como é que vai ficar daqui para frente? O que vocês estão programando? Bom, ontem foi primeiro um ato de repúdio. Caso o governo não atenda essas necessidades básicas e legais, nós já anunciamos que faremos uma operação legalidade dentro do das possibilidades de trabalho, porque nós, hoje, homens e mulheres, estão trabalhando por 3, por 4, por 5. Não tem vida. Trabalha por 3, por 4 matrículas. Então, vamos fazer o que for básico necessário dentro das unidades, ou seja, atendimento médico, alimentação, o que para não deixar faltar, para que a gente não deixe a pessoa privada de liberdade sem seus direitos fundamentais, básicos lá dentro, porque eles estão presos, mas eles têm os direitos constitucionais, a parte deles. Então, nós vamos fazer o que der. O que não der, simplesmente nós não vamos parar as unidades nessas outras atividades que nós sabemos da obrigação legal, da ressocialização dos projetos, do trabalho, de da educação das penitenciárias, mas como que nós vamos fazer se nós temos o respeito pelo judiciário, nós temos que levar para as audiências, nós contribuímos, nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas e aí? E o governo, como que ele nos olha? Então, nós estamos começando. Também nós já estamos pedindo aí para os deputados para que a gente faça uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater e convoque o governador, os seus secretários, seus assessores que estão lá nos seus gabinetes confortáveis
para que eles venham para o debate, que vão um dia conhecer ao menos como é que funciona, porque já discuti com o secretário Basílio, lá da Casa Civil, lá da CEPLAG, porque eles sentam e fazem umas leis. Nós somos números. E nós só somos números. E ele não participa. Muitas vezes falei, só chama para a gente dar uma ajuda para ver como é que fica bom. Porque o bom negócio é quando é bom para todos. Explicar o funcionamento. Como né, que funciona a rotina. Rotina. Já tivemos vários outros problemas, inclusive com delegados que viam as situações. A gente chamava, doutor, vamos lá na unidade conhecer a rotina, daí o senhor tira um juízo de valor, o senhor se coloca no lugar, a empatia, colocar no lugar do outro. Então, caso não seja atendido, nós vamos chamar essa audiência pública para discutir. A gente não está querendo enfrentamento, jamais. Nós queremos o diálogo. E também vamos convocar, caso Mato Grosso não tente, pelo menos, se arrumar no sistema penitenciário, nós vamos convocar a Federação Nacional com todas as suas caravanas dos estados inteiros para a gente ocupar Mato Grosso. Não, mas a gente não quer, não, a gente não quer isso, né, Lucivaldo? A gente não quer passar a imagem do desleixo do estado de Mato Grosso para com o sistema prisional, com os policiais penais. Então, vamos fazer esse clamor. A gente quer o diálogo, mas a gente quer ser ouvido. Sim, o diálogo pressupõe exatamente a escuta qualificada, né, Raquel? Bem, presidente Lucivaldo, prazer muito grande em tê-lo aqui com a gente, juntamente com a sua equipe. Prazer muito grande. Muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo muito legal, né, contando, falando, relatando a situação dos policiais penais aqui no estado de Mato Grosso. Eu que agradeço a Carmen e quero agradecer a toda a minha equipe lá da nossa diretoria executiva, a todos os nossos pares policiais penais espalhados pelos rincões de Mato Grosso que dão a vida, trabalham todo dia duramente para manter a ordem e a disciplina nas unidades. Tem que ser valorizado e nós, da diretoria do Sindispen, trabalharemos duramente todos os dias para que a gente consiga essa valorização com respeito. Também agradecemos a participação de outros que nos dão suporte, nossa equipe jurídica, nossos servidores que estão lá prontos para atender as nossas demandas. Carmen, só tenho que agradecer e parabenizar pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo junto à federação, a sua interlocução, a sua forma de trato com as respectivas autoridades, seja do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Nós estamos acompanhando todos os dias o trabalho e nós temos orgulho de participar dessa federação a qual você conduz. Muito obrigado. Eu quero agradecer demais, mas muito, pela atuação brilhante do Sindispen atualmente no contexto de tanta necessidade, de tanta desigualdade, e dizer que esse bate-papo vai estar imperdível. E eu acho que todos os nossos colegas de todos os 142 municípios do estado de Mato Grosso devem nos ouvir, porque as informações, as colocações são fundamentais para que a gente tenha um serviço de segurança com excelência, e vocês estão de parabéns, e eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho de estar presente junto com vocês nessa luta. Contem com a FESP hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigado. E, portanto, conversamos com o Lucivaldo Vieira de Souza, ele que é o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do estado de Mato Grosso, e com a produção de Luiz Henrique e Herbert Almeida, e aqui na apresentação, David Paula. Ficamos por aqui. A todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.